Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na arquitetura do nosso poder judiciário. Este material é baseado no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Juntos, vamos desvendar, de uma vez por todas, como funcionam os órgãos que tomam as decisões mais importantes do país. Bora lá? Para começar, vamos direto para o topo da pirâmide. Lá em cima, a gente tem dois gigantes, o STF e o STJ. E olha, entender a diferença entre os dois é crucial, é a base de tudo. Pensa assim, o STF é o guardião da nossa Constituição, a lei maior, o alicerce de tudo. Já o STJ, ele cuida do resto da estrutura, garantindo que as leis federais, aquelas do dia a dia, sejam aplicadas do mesmo jeitinho em todo o Brasil. Um é o alicerce, o outro é a estrutura que sobe. Entendeu a lógica? Os dois são vitais, claro. Então, vamos começar por eles, né? A cúpula do judiciário, STF e STJ. Vamos mergulhar em cada um. E para chegar no STF não é para qualquer um, viu? São só 11 cadeiras. 11! E os requisitos são super rígidos. Tem que ser brasileiro nato, ter mais de 35 e menos de 70 anos, um saber jurídico que todo mundo reconhece e, claro, uma reputação impecável. E não para por aí. Depois disso tudo, a pessoa ainda é nomeada pelo presidente da República e precisa ser aprovada pela maioria absoluta do Senado. É, sem dúvida, o topo da carreira jurídica no país. Mas, o STF não sai julgando qualquer coisinha, não. Existe um filtro muito importante chamado repercussão geral. O que é isso? Basicamente, o Supremo só pega para analisar casos que vão ter um impacto gigante, que afetam a sociedade inteira, sabe? Não é só sobre as duas pessoas ali no processo. A ideia é focar naquilo que mexe com a estrutura constitucional do Brasil. Beleza, agora vamos para o outro gigante, o STJ. Aqui a gente está falando de, no mínimo, 33 ministros. E a missão deles é muito clara: fazer com que a lei federal seja a mesma em Roraima e no Rio Grande do Sul, uniformizar a interpretação. Mas o ponto que mais cai em prova, o que realmente diferencia o STJ, é o jeito que os ministros entram lá. Não é pelo famoso quinto constitucional. Eles usam outra regra, que é o terço constitucional. Anota isso aí, porque é fundamental. Pensa numa pizza dividida em 3 fatias iguais. Uma fatia vem com juízes dos tribunais regionais federais. A outra fatia com desembargadores dos tribunais de justiça dos estados. E a última fatia. Essa é dividida meio a meio entre advogados e membros do Ministério Público. Por que isso? Para trazer gente com experiências diferentes, de várias áreas, e deixar o tribunal mais rico, mais completo nas suas decisões. Ok, saindo um pouco do STF e do STJ, vamos falar agora de dois órgãos super especializados. Um cuida do controle e o outro da especialização. Vamos ver quem são o TSE e o CNJ. Olha que interessante o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A grande sacada aqui é que ele não tem juízes próprios de carreira. A composição dele é um mix, é híbrida. É como se ele pegasse emprestado membros de outras instituições para garantir imparcialidade total. A fórmula é fácil de decorar: 3 mais 2 mais 2. Ou seja, 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente. É uma estrutura bem diferente, né? E segura essa informação porque ela é importantíssima. As decisões do TSE são, como regra, irrecorríveis. Finais. Acabou ali. Claro, existem umas exceções bem específicas, tipo se a decisão atropelar a Constituição ou negar um habeas corpus. Mas a regra geral é essa. Para quê? Para dar velocidade e segurança jurídica para as eleições. O que o TSE decide está decidido. Agora, uma pergunta que derruba muita gente. Presta atenção. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele pode chegar e anular a decisão de um juiz? Ele pode agir como se fosse um tribunal superior? A resposta é um grande e sonoro não, de jeito nenhum. O CNJ não tem função jurisdicional. Grave isso. Ele não é um super tribunal para rever o que os juízes decidem nos processos. O papel do CNJ é outro. É administrativo, financeiro e disciplinar. Ele cuida da gestão, do dinheiro, da conduta dos juízes, para garantir que a máquina toda funcione direitinho. Pensa assim: o CNJ é o fiscal da administração do judiciário. Ele não é juiz da causa.
Ele é formado por 15 membros, com um mandato de 2 anos, e quem preside é sempre o presidente do STF. Mas aqui tem um detalhe que, como o professor Lessa sempre aponta, muita gente esquece. O controle do CNJ não é só sobre os juízes, não. Ele também fiscaliza os serviços dos cartórios, tanto os de notas quanto os de registro. Isso é importantíssimo e mostra o tamanho do alcance administrativo dele. E olha essa pegadinha de prova. Se um tribunal local julga um processo disciplinar de um juiz, o CNJ pode rever essa decisão? Pode, mas tem prazo. E o prazo é de 1 ano. 1 ano. Depois disso, já era. A decisão não pode mais ser mexida pelo conselho. É um prazo decadencial para garantir segurança jurídica. Beleza, agora a gente entra no último grande tema: as funções essenciais da justiça. Não são tribunais, mas sem elas, a justiça simplesmente não funciona. Vamos começar pelo Ministério Público, o famoso MP. Muita gente acha que o MP só serve para acusar em processo criminal, né? Mas o papel dele é muito, mas muito maior. Ele é, na verdade, o fiscal da ordem jurídica, o defensor dos interesses da sociedade. Pensa na proteção do meio ambiente, dos direitos do consumidor, do patrimônio público. É o MP que entra em campo com o inquérito civil e ação civil pública para defender tudo isso. E os princípios dele são chave: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Agora, vamos falar de 2 lados importantes, a advocacia e a defensoria pública. A advocacia pública, como o nome já diz, defende o poder público, né? A União, os estados. E um detalhe interessante que o STF já confirmou: os advogados públicos podem receber honorários de sucumbência. Já a defensoria pública tem outra missão nobre: defender quem não pode pagar por um advogado, os necessitados. E não só nos tribunais, mas fora deles também, sempre promovendo os direitos humanos. E aqui vem outra pergunta clássica, daquelas que a banca adora colocar na prova para pegar o pessoal desatento. Um defensor público precisa ter a carteirinha da OAB para trabalhar? A resposta veio direto do STF e é categórica: não precisa. O Supremo, na ADI 4636, disse com todas as letras: a capacidade do defensor de atuar em um processo não vem da OAB, vem direto da Constituição, do cargo que ele ocupa. Portanto, exigir a inscrição é inconstitucional. A força dele vem da função pública, ponto final. E o trabalho da defensoria não para de evoluir. Hoje se fala muito na atuação como custos vulneráveis, que em latim significa guardião dos vulneráveis. É um conceito lindo e poderoso. Isso quer dizer que a defensoria está expandindo sua atuação para além dos tribunais, indo até os cartórios, por exemplo, para garantir que os direitos dos mais vulneráveis sejam respeitados em qualquer lugar. Ufa, bastante coisa, né? Para a gente fechar, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro completo. Ver como todas essas peças se encaixam nesse grande sistema. Olha, esse quadro ajuda a gente a organizar as ideias. Ele mostra a vocação principal e os princípios de cada uma dessas funções essenciais. Repara numa coisa muito interessante: o Ministério Público e a Defensoria Pública têm os mesmos princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Isso mostra a importância da autonomia dessas duas instituições para defenderem, de um lado, a sociedade, e do outro, os mais necessitados, sem amarras. E para fechar, fica essa reflexão. A gente viu uma arquitetura super complexa, cheia de freios e contrapesos, né? A grande questão é: como que o equilíbrio entre todas essas cortes, todos esses órgãos, no dia a dia garante não só a justiça num caso ou outro, mas a estabilidade do nosso Estado democrático de direito como um todo? É o bom funcionamento dessa engenharia que segura a nossa democracia. Pensa nisso. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo foi útil, fica o convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Desse modo, a plataforma avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!